vamos lá. Primeiro, quero saber as impressões de vocês. Assim. O que vocês acharam em relação às questões? Nível de dificuldade, extrapolou Na verdade, se vocês observarem bem, eu tentei pegar um nível de conhecimento grande, mas em cima do assunto. E aí é o ponto onde a gente consegue saber agora. Por exemplo, a primeira questão, ela fala de uma série de etapas relacionadas ao gerenciamento de requisitos. Beleza, já é um item a mais para o resumo de vocês, considerando um aprofundamento dentro da parte de engenharia de requisitos, na parte de gerenciamento de requisitos. Então, a primeira questão ela fala o seguinte: planejamento é o primeiro estágio essencial no processo de gerenciamento de requisitos e determina o nível de detalhamento requerido no gerenciamento de requisitos. Pô, feio, né? Gerenciamento de requisitos. O examinador vacilou aqui, né? Assinale cada atividade com a respectiva descrição. Bom, pessoal, primeiro ponto. O comando da questão, ele é informativo para vocês. Então, isso aqui é para vocês saberem. O planejamento, qual é o primeiro estágio no processo de gerenciamento de requisitos? Planejamento. Tudo começa a partir do planejamento. E eu coloco aqui alguns itens relacionados à gestão de requisitos e peço para vocês vincularem ao item correto. Então, vamos lá. Identificação de requisitos. O que configura a identificação de requisitos? Perfeito. Perfeito, né? Aqui, na verdade, cada requisito... Pessoal, vamos prestar atenção aqui primeiro no... O gabarito é colinha para mim, tá? Não para... Vamos prestar atenção aqui para pegar toda a construção da informação. Depois... Acho que pro vídeo seria legal dar um zoom aí maior. Eu não sei se... Mas tá bom. Tá bom? Então vamos lá. Identificação de requisitos. Bom, identificação de requisito está bem óbvio aqui, né? Cada requisito deve ser identificado unicamente para poder ser comparado com outros requisitos. Então, é ter identificação única que classifica esse requisito. Gerenciamento de mudanças. O que seria gerenciamento de mudanças? Conjunto de atividades que avaliam o impacto e o custo da mudança. Gerenciamento de mudança. Verificar, quando uma mudança for solicitada, verificar se essa mudança é passível de ser implementada e qual o custo que ela representa. Política de rastreabilidade. Bom, política de rastreabilidade, na verdade, é garantir o quê? Que você consegue ter uma rastreabilidade ponta a ponta, voltar ao ponto inicial ali onde aquela informação foi iniciada. Então, define o relacionamento entre cada requisito, entre o requisito e o projeto, entre o requisito e a pessoa que solicitou. Então, você ter, eventualmente, essa condição de retroagir aonde foi solicitada a informação. E, por último, ferramenta de apoio. O que é ferramenta de apoio? Sistema especializado, planilha, qualquer ferramenta que dê um suporte ao processo de gestão de requisitos. Então, pessoal, essa questão aqui ela é simples porque ela é intuitiva. Mas se a gente for pensar na quantidade de informação que pode sair dessa questão, ela já se torna mais complicada. Porque você pode extrair uma série de conceitos relacionados à gestão de requisitos de forma isolada. Então, a ideia foi fazer aqui um resumir em cima dessa parte de gestão de requisitos. Porém, por se tratar de informação intuitiva, ela fica fácil, mesmo que a gente não tenha estudado o assunto. Em se tratando de mudanças de requisitos, estes são geralmente divididos em permanentes e voláteis. Identifique corretamente a opção que trata de um requisito mutável. Então, vamos lá, pessoal. Os requisitos, eles são divididos em requisitos permanentes e requisitos mutáveis. Não. Permanentes e voláteis. Dentro dos voláteis, quais são os requisitos que podem existir? Mutáveis, emergentes, consequentes e compatibilidade. Então, vamos lá. O cliente identificou que o sistema está sendo utilizado de maneira diferente do que foi previsto e solicita a alteração de algumas funcionalidades para refletir o passo a passo executado na prática.
E aí, pessoal? O cliente começou a utilizar o sistema e identificou consequente, exatamente. Com a utilização da prototipação, o cliente vislumbrou nova atividade que não havia ainda sido prevista, gerando novos requisitos. Emergente. Ele começou a utilizar, com a prototipação ele teve um entendimento melhor do que se trata e identificou novos requisitos. O banco de dados está sendo evoluído e se enseja em alterações e serviços existentes no sistema para adequar o funcionamento. Compatibilidade. Houve uma alteração no normativo interno que trata o funcionamento de um serviço, tendo que ser refeito esse requisito. Aí sim, mutável. Houve alguma determinação, alguma alteração, fez com que esse requisito tivesse que ser alterado. Cola da revisão, né? Cola para saber, bota aí o nomezinho de cada um e aí você já sabe, tem um exemplo prático de mutável, consequente, emergente, compatibilidade. O sistema deve cadastrar médicos profissionais. Requisito funcional ou não funcional? Todos os relatórios devem seguir o padrão de relatórios especificados pelo setor XYZ. Não funcional. O sistema deve emitir um relatório de clientes. O sistema deve imprimir relatório em até 5 segundos. O sistema deve permitir a consulta de tempo de execução dos relatórios. Funcional? Tempo de execução? Perfeito. É uma consulta para verificar o tempo que cada um. Uma funcionalidade. Aqui perceba que eu botei imprimir relatório em até 5 segundos é não funcional. Verificar o tempo que o relatório demorou para ser... Exatamente. O sistema deve emitir uma carta de cobrança para clientes inadimplentes. Deverá ser permitida a autenticação por meio de login. Requisitos funcionais apenas especificados em resposta. Letra B, exatamente. Então, pessoal, percebam, isso aqui tudo foi exemplo que eu retirei do livro, do Presman, do Somerville, Ipsilitrim, tá? Eu peguei exatamente aquilo que tem lá e coloquei aqui, que são os requisitos que ele cita como funcionais e não funcionais. Tirando a pegadinha que eu coloquei ali só para confundir mesmo, mas não serviu, ninguém caiu. Quais são as classificações possíveis para requisitos? Por que isso? Porque, como eu falei, um requisito pode ser funcional, não funcional, pode ser de domínio, pode ser permanente, pode ser estável, pode ser volátil, pode ser uma série de coisas. Então, aqui é para a gente saber as classificações que existem e não cair nenhuma pegadinha do examinador colocar uma eventual classificação só para confundir. Funcional, não funcional, existe. De usuário e de sistema. De implementação, de produto. De produto tem, não funcional, de produto. De domínio, funcional, não funcional, beleza. De sistema de usuário, externo, mutáveis, derivados, não, né? Funcional, não funcional, inverso, permanente, de usuário, de sistema, externo e recíprocos. Acabou a criatividade aqui, são recíprocos só para... Funcional, não funcional, de domínio, inverso, mutável, permanente e consequente. Ok? Requisitos não funcionais podem afetar a arquitetura geral de um sistema, em vez de apenas componentes individuais, podendo ainda explicitar o que o sistema não deve fazer. Então tá certo ou errado? Errado. A questão aqui, pessoal, eu peguei em cima também de um ponto que muitas vezes a gente passa batido. Eu não chamei nenhuma atenção para o incorreto, proposital isso aqui. Na hora da prova tem lá em negrito, tem marcado, mas mesmo assim a gente passa batido. Então foi proposital isso aqui só mesmo para vocês terem atenção na hora de ler o comando da questão. Requisitos não funcionais podem afetar a arquitetura geral de um sistema. O processo de descobrir, analisar, documentar e verificar os serviços e restrições é chamado de engenharia de requisitos. É essa a definição, né, pessoal? É todo o processo envolvido ali em cima do tratamento dos requisitos. Requisitos de um sistema são as descrições do que o sistema deve fazer, os serviços que oferece e as restrições do seu funcionamento.
E aí, pessoal, certo ou errado? Tem certeza? Pode ter mais de uma errada de propósito, hein? Lembra que se fosse FCC, poderia ter. E aí? Certeza? Mas requisitos são descrição e restrição? Descrição são o quê? Descrição dos serviços. Funcional. Restrições. Então, muito cuidado, porque ele não está distinguindo aqui funcional de não funcional. Então, certinho. A distinção entre requisitos funcionais e não funcionais não é tão clara como sugerem as definições, podendo um requisito não funcional, quando desenvolvido em mais detalhes, gerar outros requisitos funcionais. Exatamente isso que o Somerville fala, que muitas vezes a distinção ela é bem limítrofe, a gente não consegue identificar. E aí você acaba vendo que um requisito não funcional ele pode gerar uma série de outros requisitos novos ali. Sim. No documento de requisitos, não, no documento de requisitos vai ser especificado o seguinte: o relatório tem que ser executado em menos de 2 segundos. Pois é, mas eu pensei nisso na hora como um exemplo para... É polêmico, tá? Por quê? Porque eu posso falar, só que não existe classificação para isso. E aqui eu estou querendo fazer vocês pensarem no requisito inverso. Então é o ponto que eu falei para vocês. Algumas coisas são polêmicas, mas eu vou explicar para vocês o que eu quis dizer com isso. Aqui eu queria que vocês associassem ao requisito inverso. Foi isso que vocês fizeram? Beleza, missão cumprida. Ah, mas o requisito não funcional? Pode, vocês estão certos, eu poderia especificar, mas não existe classificação para isso. Requisito inverso está sempre associado ao requisito Funcional, isso aí. Mas olha só, isso que eu falei então seria um requisito inverso. É um requisito não funcional, isso que você falou. Pois é, né? O inverso é só o funcional. Sim. Tá, não tem classificação. É porque eles só preveem essa questão de você dizer o que não vai fazer no funcional. Óbvio que a gente sabe que o não funcional também poderia, mas isso não é previsto. Então seria uma polêmica, seria, mas o autor não cita. Ah, mas pode. Então eu não quero entrar nessa... não funcional também pode, então? Na prática, sim. Sim, na prática, sim. Mas isso não é previsto conceitualmente. Na elicitação de requisitos, os engenheiros de software trabalham com clientes e usuários finais do sistema para obter informações sobre o domínio da aplicação, os serviços que o sistema deve oferecer, desempenho, restrição e assim por diante. O modelo do processo de elicitação e análise deverá ser seguido por cada organização, e este pode variar dependendo de fatores locais, como a expertise do pessoal, o tipo de sistema a ser desenvolvido e as normas. Porém, as atividades seguintes devem existir em qualquer modelo. Eu coloquei uma série de atividades aqui, pessoal. Descoberta de requisitos, análise de requisitos, gerenciamento de conflitos, especificação. Vamos lá, vamos para esse primeiro. Descoberta de requisitos. Deve ter em qualquer atividade de elicitação? Elicitação é levantamento de requisitos. Se eu vou levantar e descobrir novos requisitos, convence que eu descubro os requisitos. Análise de requisitos. Gerenciamento de conflito. Especificação. Descoberta de requisitos. Classificação e organização. Priorização e negociação de requisitos. Especificação. O ponto é, pessoal, essa é o gabarito. Gerenciamento de conflito, sozinho não. Mas dentro da negociação, eu vou precisar gerir ali conflito. Então, o que vocês precisam entender é que existe a priorização e a negociação, onde eu vou fazer esse tratamento. Análise de requisitos, elaboração de requisitos, negociação e especificação. Aqui eu misturei atividades da elicitação de requisitos com atividades específicas da engenharia de requisitos. Ok? Estudo de viabilidade, análise de requisitos, classificação e organização e priorização. Mesma coisa, misturei atividades da engenharia de requisitos com atividades específicas da elicitação de requisitos. A letra B. A letra B são todas as atividades da licitação de requisitos. Nas outras, eu misturei a atividade do Presma e do Somerville para a engenharia de requisitos. Ok? Bom, a gente viu
algumas vezes que a licitação ela é um processo muito complicado, por várias razões. Eu expliquei para vocês qual é a principal razão da licitação de requisitos ser uma atividade complexa. Qual é a principal razão? Pessoas, envolve pessoas. Então vamos lá. Os stakeholders sabem o que querem de um sistema computacional. Parou, né? O usuário nunca sabe o que ele precisa, ele nunca sabe o que ele quer. Né? Alguém geralmente precisa dizer para ele o que ele... Fatores políticos podem influenciar os requisitos de um sistema. No entanto, os gerentes sabem que estes não poderão ser levados em consideração quando no levantamento de requisitos por ser uma atividade técnica. O diretor pediu uma coisa, mas a gente vai desconsiderar porque desenvolvimento de requisitos é uma atividade técnica. Na verdade, você não faz essa distinção, você faz a distinção da necessidade. Se a necessidade ela é uma necessidade política, não tem problema, ela vai entrar como um critério dentro do seu sistema. Stakeholders expressam requisitos em seus próprios termos e com conhecimento implícito do seu próprio trabalho. Engenheiros de requisitos precisam ter experiência no domínio do cliente para que possam entender esses requisitos. Imagina que eu vou trabalhar no desenvolvimento de requisitos de uma empresa aérea. Eu não sei o termo nenhum do que se utiliza ali dentro. Eu não sei o jargão, não sei o glossário, eu não vou conseguir. Como? Precisa ter... Não, na verdade, vamos lembrar do RUP. Eu sempre uso essa analogia. Qual é a primeira atividade do RUP lá, executada dentro da iniciação? Modelagem de negócio. Por quê? Porque ele diz que primeiro você tem que entender do negócio. Então é o que se fala aqui, no sentido de você ter que entender primeiro o que é o negócio e depois você conseguir definir o que o cliente está falando. Isso aqui, ele está dizendo que o cliente precisa ter experiência no domínio do cliente, ou seja, ele precisa ter ali um conhecimento em cima do negócio. Precisa ter experiência para fazer levantamento de requisitos. Sim, ele precisa ter. Se você pega uma pessoa e coloca e fala, você vai fazer levantamento de requisitos. Imagina você bota essa pessoa para trabalhar numa usina nuclear e fala, você vai fazer levantamento de requisitos da usina nuclear. Aí o cara fala, olha, o grau Fahrenheit atingiu 70%. Ela, tá, isso é bom ou é ruim? Ela não tem que ter um domínio da informação. Isso é a prática. Isso é a prática. Na prática, você troca a roda com o carro rodando. No mundo ideal, você já tem a informação antes de... Caso surjam novos stakeholders no processo de levantamento de requisitos, esses precisam guardar até a próxima versão do software. Isso aqui é o seguinte. Isso é o seguinte, porque no processo de levantamento de requisitos, você, a qualquer momento, podem entrar novos stakeholders ali e novos requisitos vão ser derivados em cima daquela informação. Na engenharia de requisitos, o analista de requisitos pode aumentar o valor do requisito, propondo variações que vão além da expectativa do usuário. Se é além da expectativa do usuário, qual é o tipo de requisito, pessoal? E aí, pessoal? Vamos lá, pessoal. Atenção aqui. Boa noite, até mais. Quando eu falo do QFD, da função de qualidade de desenvolvimento, eu tenho 3 tipos de requisitos. Alguém sabe me dizer que requisitos são esses? Normais. Requisitos normais. São os requisitos que são levantados na atividade de requisitos. Requisitos esperados. São o quê? São os intrínsecos. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei do carro. O carro ter freio. Já é esperado que o carro tenha freio. E os requisitos excitantes? Os requisitos excitantes, eles vão contra o que o PMBOK prega. Porque os requisitos excitantes, ele diz o seguinte, você vai além do que o usuário pediu. Então, você não só botou o freio, como você botou um freio ABS. Você foi além, você fez um agrado para o seu cliente. Então, é o que são chamados requisitos excitantes, tá bom? Dúvidas aqui, pessoal? Isso já caiu em prova algumas vezes, eu achei bom citar. Com esse termo. Conhecer como fascinante. Também. Aí eu falei, pô, é o que mais se fala. Pode ser fascinante ou excitante. Aí eu falei, pô, é o que mais se fala, vai ser. Se fosse o Felipe, ele ia falar fascinante, porque o Felipe é careta, entendeu? O Felipe...
A descoberta de requisitos é o processo de reunir informação sobre o sistema requerido e os sistemas existentes e separar dessas informações os requisitos do usuário e do sistema. Fontes de informação durante a fase de descoberta de requisitos incluem documentação, stakeholders, especificações similares. Diversas técnicas podem ser utilizadas com o intuito de facilitar o processo de descoberta de informação. Considerando a entrevista, analise as afirmativas abaixo e selecione a única que é a incorreta. Entrevistas podem ser abertas ou fechadas? Entrevista pirâmide. Existe isso? Começa com questões detalhadas e termina com questões genéricas. Isso é técnica de entrevista, não é? Entrevista funil. Começa com questões gerais e termina com questões mais detalhadas. Exatamente. A ideia, pessoal. O funil, ele vai começar com questão mais abrangente e termina com questão mais detalhada. Pirâmide. Começa com questão mais específica, termina mais genérica. E a estrutura de losango. Que a estrutura de losango, como é que é? Começa específica. Na verdade, a estrutura tem outro nome. Diamante. Ah, pô, mas espera lá, é sacanagem. Vai desconsiderar porque é losango? Pra mim é a mesma coisa. Losango ou diamante. Até porque eu nunca vi um diamante, mas... Agora, o ponto é aqui. Ó. Estrutura de losango começa com questões genéricas. Não. Começa com questão específica, evolui para genérica e termina com questão específica. Beleza? Caiu em prova recentemente. As entrevistas fechadas são perguntas. Quem decide respostas, eu não sabia. Tá, na verdade, vamos imaginar que é prova de concurso. A entrevista aberta é discursiva. Entrevista fechada é certo ou errado. Você já tem as respostas ali possíveis. Já vi falando igual com... Durante o processo de validação de requisitos, diferentes tipos de verificação devem ser efetuados com os requisitos no documento de requisitos. Caramba, tá ruim em português, né? Requisitos, requisito, requisito. Vamos lá. As verificações. Verificação de validade, de consistência, completude, realismo e verificabilidade. Oi? Bem a cara da consulplanta. Pô, não pode. Tem que tomar muito cuidado. Essa semana eu vi uma... Não sei se vocês acompanharam, mas uma professora de português. Às vezes você fala algumas coisas, por exemplo, eu fiz uma brincadeira agora com uma banca que é excelente, jamais eu poderia. E pegaram uma professora de português, ela fez uma piada durante a aula. E pegaram só esse momento que ela fez a piada e... faz parte. Vamos lá. Verificações de validade, pessoal. Qual seria a verificação de validade? Vamos voltar aqui. Depois vocês olham na fofoca, depois vocês olham no Facebook. Pô. Falei de fofoca e ficou todo mundo mais animado que a aula. Falei, não, mas quem é a professora? Caramba. Vamos lá, pessoal. Verificação de validade. O que vocês acham? Se é de validade, o que eu vou fazer? Um usuário pode pensar que é necessário um sistema para executar determinadas funções. No entanto, uma maior análise pode identificar funções adicionais ou diferentes das originais. O que vocês acham? Validade é isso? É isso aí. Validação é o usuário. Né? Verificação de consistência. Exatamente. Se a consistência não pode estar em conflito, ele tem que ter um único significado ao longo de todo o processo. Requisito, verificação de completude. Todas as funções, ou seja, tem que ser o mais completo possível. Verificação de realismo. Verificação de realismo realmente podem ser implementados. Então, é pedir coisas que são passíveis de serem codificadas. E verificabilidade é o quê? É o último que sobrou, né? Escrever o conjunto de testes que verifica se o sistema atende a cada requisito. É você ser capaz de verificar aqueles requisitos.
Essa aqui, pessoal, foi só motivacional, tá? Essa aqui é porque eu espero que todo mundo já saiba, a essa altura do campeonato, o que é RUFA. JAD é uma técnica de reunião que foi iniciada na IBM, onde você tem uma moderação, tem todo como se fosse um brainstorming mais organizado. Você tem a moderação, tem alguns papéis definidos ali dentro. Eu tinha esquecido. Eu sabia que não era essa resposta, eu tinha esquecido. Então vamos lá, ó, pergunta muito boa. Aqui o comando da questão ele é bem simples, mas a etnografia, beleza. JAD, todo mundo sabe o que é JAD? Técnica de reunião. Técnica Delphi, todo mundo sabe o que é técnica Delphi? Isso aí, você coloca todo mundo e até formar um consenso. Né? Fushikawa. Acabou a criatividade, Cabeamento de... Qual técnica de levantamento de requisitos melhor se enquadra para descobrir a maneira como as pessoas realmente trabalham e também para descobrir requisitos derivados da cooperação e conhecimento das atividades de outras pessoas? Pô, você acha que eu ia botar mesmo? Sério, cara? Não tem credibilidade nenhuma, né? É isso aí. A ideia era essa. A ideia era vocês, mas não, pô, ele não vai ser tão idiota para isso. Sim, eu fui. Vamos lá, pessoal. Principais técnicas de validação de requisitos. Nós vimos 3. Quais são as 3? Revisões, prototipação e geração de casos de teste. Inspeção, walkthrough. Não, isso aqui é análise de teste, não cai teste, esquece isso, não cai na prova, para que vai se preocupar? Análise estática, teste. Análise dinâmica, teste também. Walkthrough, teste. Revisão, prototipação e geração de casos de teste. Não cai não. Não. Assim, eu tô falando não pelo que tá, não escrito pelo edital, mas assim, feeling de traição. Não, difícil. Consulplan, banco confiável dessa vai fazer. Tem que sentir o cheiro desse aqui. Você acha que a Consulplan vai fazer isso? Até porque ela tem fama disso. Vamos lá. De acordo com o Presma, uma série de problemas podem ser encontrados durante o levantamento de requisitos de um sistema. Vamos lá. Boa. Após a aprovação do documento de requisitos, o gerenciamento de mudanças de requisitos deve ser aplicado a todas as mudanças propostas. Existem 3 estágios em um processo de gerenciamento de mudanças. Quais são as 3 fases que existem de gerenciamento de mudança? Exatamente, professor. Primeiro é identificar qual é o problema, quais os requisitos dessa mudança, entender o problema, entende qual é a especificação, verifica os custos decorrentes dessa modificação e verifica o momento ideal para implementar essas mudanças. As outras aqui foram só para confundir mesmo, pessoal. É só para dar uma informação maior sobre gerenciamento de mudança. De acordo com o Presma, uma série de problemas podem ser encontrados durante o levantamento de requisitos de um sistema. Os problemas que ocorrem quando os limites do sistema são definidos de forma precária ou quando os clientes e usuários especificam detalhes técnicos desnecessários que podem confundir em vez de esclarecer. São chamados problemas de... Problema de entendimento é quando, pessoal? Entendimento. Quando é óbvio, não falo. Quando não tem no total a noção do que está sendo feito. Aqui, falou do limite do sistema, é a questão do escopo. Falou de requisito técnico que não é necessário, estou falando de coisas que atravessam a fronteira do sistema. Da mesma forma, de acordo com o Presma, os problemas que são encontrados quando clientes e usuários não estão completamente certos do que precisam, têm um entendimento inadequado das capacidades e limitações de seus ambientes computacionais, e não possuem entendimento completo do domínio do problema e não transmitem suas necessidades
por acreditarem serem óbvias. São chamados problemas de... E aí, mesma coisa, pessoal. Bem simples, né? De acordo com o Presman, existe uma atividade responsável por examinar a especificação para garantir que todos os requisitos de software foram declarados de forma não ambígua. Resposta. Parou por aí. Falou sobre não ambíguo, sobre inconsistência, definir de forma clara, é a validação. Negociação, o que eu vou fazer? Vou definir o que vai ser implementado e o que não vai. Elaboração, levantamento, definição das informações. Análise, também, mesma coisa, né? Levantamento de informações. Cada um dos requisitos é limitado e sem ambiguidade. Cada um dos requisitos possui atribuição. Cada um dos requisitos pode ser testado. Padrões de requisitos foram usados para simplificar o modelo de requisitos. De qual atividade eu estou falando? Validação, pessoal. Na verdade, uma das perguntas que a gente faz, lembra que as atividades da validação, a gente faz geração de casos de teste. Inclusive, é com o objetivo de responder aquela pergunta de o requisito pode ser testado? Então, aqui uma das perguntas é exatamente essa. Cada um dos requisitos pode ser testado? Então, eu estou falando da atividade de validação. Não, porque os outros também são da validação. Eu coloquei esse aqui só para a gente fazer essa ligação com a geração de casos de teste. Cada um dos requisitos tem uma atribuição, se tem uma funcionalidade, tem uma propriedade específica. Ele não pode ser vazio, um requisito que não serve para nada, não tem um propósito. Presman, tá, pessoal? Quais requisitos devem ser evitados por uma equipe de software? Recursite, Flexibility e Desempenhite. Presman. Isso é o Presman. Vamos lá. Quando os desenvolvedores se concentram demasiadamente no desempenho do sistema, a custo de atributos de qualidade, como facilidade de manutenção, confiabilidade ou segurança. E aí, pessoal? Qual? Desempenhante, porque você começa a focar mais no desempenho, dá muita atenção ali para como o sistema vai funcionar e acaba perdendo em cima de outro lado. Então você dá uma atenção especial a um determinado ponto e deixa faltar outro ponto. Engenheiro sobrecarrega o produto com recursos de adaptação e configuração. Flexibility. Você começa a possibilitar que aquele sistema funcione em qualquer situação. Tornar o sistema o mais flexível possível. Deixar o sistema ser preparado para integração com outros sistemas, preparado para web service, preparado para baixa plataforma. Então, começa a me preocupar tanto com flexibilidade que abro mão dos outros pontos. E para finalizar, prática de trocar a cobertura funcional pela qualidade global do sistema. Tendência de equiparar a quantidade de funções entregues no menor tempo possível com a qualidade global do produto final. É você focar muito no recurso. Vamos entregar, a gente tem que entregar, vamos entregar alguma coisa, vamos entregar, e acaba não agregando valor final dentro do projeto. É um termo de engenharia de software que se refere a mapeamentos documentados entre os artefatos de engenharia de software. Permite ao engenheiro de requisitos representar a relação entre os requisitos e outros artefatos da engenharia de software. Podem dar suporte a uma variedade de atividades de desenvolvimento de engenharia. À medida que o número de requisitos e o número de artefatos aumenta, torna-se cada vez mais difícil manter. O que está falando, pessoal? Matriz de rastreabilidade. Aqui, pessoal, eu peguei esse termo, ele é bem genérico, então imagino que de cara ninguém tenha conseguido pegar, porque a gente está acostumado a falar da rastreabilidade, como você conseguir retornar a quem iniciou, ao originador da demanda. Então aqui eu peguei o termo que é exatamente como que o Presman define a matriz de rastreabilidade de forma técnica, de forma teórica. Então o intuito é vocês terem já noção dessa frase, desse conceito
intitulado, e em cima disso já consegui acertar alguma questão que trate desse ponto. E aí, pessoal, para o último, para finalizar, eu botei aqui, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, sobre a questão da discursiva. Então vamos lá, como é que a gente resolve uma questão discursiva? A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que está sendo solicitado no comando da questão. As atividades existentes na engenharia de requisitos variam de autor para autor. Beleza. Imagina que isso aqui fosse uma prova discursiva de verdade. Na própria prova, nas outras questões, a gente conseguia resgatar opiniões dos dois autores. Então a gente já tem um ponto aqui que poderia destacar. No entanto, algumas são comuns aos diversos estudos e referências, sendo inclusive citadas pelos principais autores, Preston e Somerville. Então, ao mesmo ponto em que você determina que não existe um consenso, aqui eu estou fechando, estou limitando novamente a opinião dos autores principais. Determine as principais atividades existentes dentro da engenharia de requisitos em ordem de execução. Bom, o primeiro ponto aqui que ficou faltando, mas o que a gente vai se deparar na hora da prova, é a quantidade de linhas. Então, a questão discursiva ela vai pedir uma quantidade de linhas para vocês. Essa quantidade de linhas, ela precisa ser tratada de maneira balanceada. Então, por exemplo, se a gente vai citar 5 atividades e ele me deu 5 linhas para eu escrever sobre o assunto, eu tenho que ter uma forma de encaixar uma linha para cada atividade que eu vou citar. Por quê? Porque na hora que o examinador for olhar, ele vai ter que ver aquela resposta de forma bem balanceada. Eu não posso dar valor mais a um ponto que eu conheço, que eu tenho um entendimento maior, em detrimento de outro que eu não conheça tanto. Ok? Quais são as atividades principais? O que eu estou querendo que vocês falem aqui? Então, é para ser objetivo, pessoal. Se eu estou falando quais são as atividades comuns, a gente já sabe. Por exemplo, o estudo de viabilidade é comum entre os principais autores? Então a gente tem que citar o estudo de viabilidade como sendo uma atividade que é comum nos principais processos de engenharia de requisitos. Qual outro? Levantamento de requisitos é comum? Sim, então vamos citar que existe atividade de levantamento de requisitos responsável por definir, elicitar, tornar claras as necessidades do negócio. Qual outra atividade que é comum aos autores? Posso botar elaboração, posso botar análise, que é o refinamento da informação inicial que foi levantada. Então, eu identifico uma informação, eu faço um estudo técnico, um estudo de viabilidade, verifico se ela é algo passível ou não de ser implementado, começo a entender a minha necessidade, refino isso, elaboro melhor, e aí eu vou para a próxima atividade, que eu posso chamar de negociação e priorização, ou um ou outro, tanto faz. Ou definir dentro da priorização a negociação junto, mas eu preciso justificar que ocorre a negociação entre os requisitos que foram especificados e a priorização. Depois disso, o que mais que eu posso falar? Especificação, dizer que existe um documento formal que vai registrar todos os requisitos que foram levantados dentro do sistema. Posso, inclusive, se o examinador, vamos supor que o examinador me deu 30 linhas para falar sobre isso, então eu vou resgatando mais informações. Eu vou dizendo que a especificação formal ela vai contemplar os requisitos que foram levantados e posteriormente refinados, negociados com o cliente e priorizados para poderem compor o meu documento de requisitos do sistema. Depois disso, depois da especificação, validação. Validação é a atividade que tem por objetivo garantir que os requisitos foram definidos de maneira clara e não ambígua. Garantir que os requisitos foram definidos sem inconsistência. Que um requisito ele vai ter o mesmo entendimento por mais de uma pessoa. Não vai acontecer de mais de uma pessoa diferente ter diferente entendimento, diferente interpretação sobre aquele requisito. Mais alguma? Gestão. E aí, para finalizar, eu cito a questão de gestão de requisitos. Gestão de requisitos é responsável pelo quê? Rastreabilidade mais o quê? Mudanças. Vou dizer que a gestão de requisitos ela vai tratar as mudanças dentro do meu processo de engenharia de requisitos, garantindo com que sempre que chega um pedido de alteração de um determinado requisito, de modificação, de manutenção, eu tenho uma atividade que vai tratar dessa informação, uma atividade que vai verificar como que essa informação, qual o impacto dela, por quem ela foi solicitada, em qual projeto ela pertence, e vai verificar o momento oportuno para essa modificação ser feita dentro do sistema. Basicamente, pessoal, o que eu queria falar com vocês com o ponto da questão discursiva é vocês terem um início, meio e fim ali dentro. É vocês poderem resgatar na própria prova argumentos que corroborem para o que vocês estão escrevendo. Então, nesse nosso caso, é mais fácil, porque a prova é só requisitos.
e discursiva é só requisito, então vocês conseguiriam, sem ter conhecimento no que está sendo pedido, voltar no comando das questões e elaborarem, porque a gente teve ali, no mínimo, 2 ou 3 questões que tratavam sobre as fases da engenharia de requisitos. E vocês poderiam resgatar parte do enunciado e parte, inclusive, das respostas para poder compor aqui a resposta final dessa questão discursiva. Pode falar, Matheus. Para mim não ficou claro no enunciado. Eu queria só que eu pontuasse quais eram, se estava estudando, eu pontuasse e explicasse. Então, a questão é, eu não botei claro de propósito, eu não defini quantidade de linhas. Então você podia muito bem chegar aqui e dizer estudo de viabilidade, vírgula, elaboração, vírgula, análise, tudo. Mas eu não estou preocupado em vocês responderem a questão, eu estou preocupado na estratégia que vocês vão adotar quando cair. O que vocês vão se basear na estratégia? Primeiro, quantidade de linhas. Segundo, saber tudo aquilo que vocês sabem sobre o assunto. Quais são as palavras-chave que vocês sabem sobre engenharia de requisitos? O que vocês conseguem, quando eu falo engenharia de requisitos para vocês, o que vem na cabeça de vocês que associa a esse assunto? São as palavras que vocês vão ter que usar para quando o examinador bater o olho, ele saber que você sabe o que está falando. Opa, ele está respondendo sobre o assunto que eu perguntei. Pergunto sobre requisito e começa a falar sobre processo tradicional, levantamento de informação. Fugiu. Então eu tenho que ter uma ideia, o examinador bater o olho, encontrar as palavras-chave que definam uma dinâmica apropriada. Então não é simplesmente pegar a palavra-chave, é pegar o que você sabe sobre aquele assunto e formular isso no sentido de uma frase e especificar posteriormente. Na verdade, a primeira atividade, o primeiro objetivo é mostrar para o examinador que você sabe o que está sendo perguntado. O segundo objetivo, aí você detalha e mostra que você tem conhecimento. O terceiro, mostrar que você tem organização e balanceamento entre os parágrafos. E escrever exatamente aquilo que está sendo pedido. Esse é o ponto principal. Tá bom? Pessoal, dúvidas, alguma informação? O que vocês acharam? Foi fácil? Como é que ficou mais ou menos Como é que foi o rendimento de vocês? Mais ou menos? Bom? Vocês entenderam? Vocês entenderam que esse simulado ele serve para vocês como resumo? A partir do momento que vocês têm já o encadeamento das informações. E outra, pessoal. Aqui eu abri o livro do Presman e do Somerville. E a parte de requisitos é pequena. Então a gente não precisa muito mais do que isso. Eu acho que isso aqui é suficiente para a gente acertar 90% das questões que possam cair sobre requisitos na hora da prova. Então, não tem como fugir. Ou é isso tudo que eu falei aqui, ou não cai em engenharia de requisitos. Então, assim, também não adianta. Se vocês forem, quem foi muito bem, mantém só esse conhecimento ativo. Na hora que chegar a prova, está lá com a informação fresquinha na cabeça. Mas também não precisa ficar revisitando, não vou me aprofundar mais, deixa eu ver mais. Não tem muito o que se aprofundar. A gente já fez aqui um dimensionamento, um aprofundamento bem de acordo com o nível da Consulplan. Então, cuidado, porque caem outras matérias. Tem parte bem atual, de parte de Lean, de MVP. Então, tem alguns assuntos bem atuais que vocês precisam se inteirar. Então, vamos saber balancear aí também o estudo de vocês. Tá bom, pessoal? A gente vai se encontrar de novo. Vamos, eu e Felipe, se não me engano, na primeira semana de novembro, a gente vai dividir uma aula em que a gente vai falar sobre os principais pontos de métodos ágeis e esses assuntos mais modernos que o Felipe vai falar. MVP, Lean Refactoring. Tá bom, pessoal? Obrigado. Aí espero que tenha contribuído com o estudo de vocês.